Olá, minha gente, muito boa noite. Nós estamos iniciando a nossa live desta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Quem vai estar com a gente hoje é o ex-deputado federal, ex-prefeito de Petrolina, o ex-deputado estadual, ex-prefeito de Petrolina, ex-vereador, ex-presidente do IPA, Odaci Amorim, e pré-candidato a prefeito da cidade de Petrolina. Nós estamos só aguardando o contato com o Odaci Amorim para iniciarmos então a nossa live de hoje. É lógico que vamos falar sobre eleições municipais. Como já disse, o Odaci Amorim é pré-candidato a prefeito do principal município do sertão do estado de Pernambuco, um dos maiores do estado, e nós então vamos conversar com ele, como estão os preparativos para essas eleições, como o próprio está buscando novas alianças, reforço, evidentemente, para essa marcha 2020, e Odaci Amorim, como pré-candidato a prefeito da cidade de Petrolina, vai conversar com a gente daqui a pouquinho, certo? Nós vamos, se já deu ok, só aguardando então o posicionamento para então entrarmos em conexão. Deputado, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo à live do blog do Didi Galvão. Boa noite, Didi. Boa noite os amigos aí de toda essa região, Cabrobó, e você é uma pessoa hoje muito bem acessada, o seu blog. O seu trabalho é um trabalho muito importante e de maneira que eu estou muito feliz de poder conversar com você agora nessa live. Obrigado, deputado. Obrigado por essas referências. Deputado, antes de iniciarmos o tema propriamente dito, nós tivemos duas notícias tristes nas últimas 24 horas, a morte da mãe do ex-senador Armando Monteiro, né, dona do Carmo, mas tivemos também o falecimento de alguém, e eu me lembrei, porque eu estava lá exatamente no dia 13 de janeiro de 2016, o senhor, na condição de deputado estadual, a convite de um agricultor lá da cidade de Orocó, foi até aquela região e levou o ex-superintendente da Codevasf, Luciano Albuquerque, né, fazer uma visita àquele município. E, evidentemente, dava para entender que o senhor tinha um bom relacionamento com o ex-superintendente, não é isso, deputado? Certeza, amigo. O doutor Luciano teve uma passagem rápida aqui por Petrolina, na superintendência, que tem toda essa região, e você se lembra lá, foi na roça de Zé Padre, na região ali, que a gente Isso, se encontrou. exatamente. E doutor Luciano, eu assim, até lamento que depois que ele saiu da Codevasf, a gente quase não tinha contato. Ele tem uma propriedade ali pro lado de Garanhões, se eu não estou enganado, e tudo, mas assim, foi uma pessoa que foi superintendente aqui, uma pessoa que fizemos boas parcerias no sentido de discutir os problemas da região. E ele foi uma pessoa acessível. Eu quero fazer uma homenagem a ele, que foi uma pessoa realmente decente comigo, me dei muito bem com o doutor Luciano. Tem o filho dele, o deputado Fernando Monteiro. Tive a convivência com o deputado Fernando, mas realmente o período que o doutor Luciano esteve aqui foi um período muito bom. Foi um período muito bom na Codevasf. A gente teve antes João Bosco, que fez um excelente trabalho, Zé Walter, aí vieram outros, como o Moco, que era um servidor de carreira da Codevasf e tudo, mas aí o doutor Luciano assumiu e fez um trabalho importante. Eu tive assim, boas parcerias do ponto de vista da ação pelo povo com o doutor Luciano, de maneira que eu quero aqui homenageá-lo. Inclusive, aí dos Cleiton soltamos uma nota solidarizando com toda a família.
Verdade. Por sinal, nós publicamos a nota do deputado, Agradeço, eu vi ex-deputado a Daci nota do Amorim seu blog. Muito obrigado. e da deputada do Cicleide Amorim, certo? Manifestação de solidariedade à família Monteiro, né? Porque foram duas perdas, a do Armando Monteiro, a mãe, e Fernando Monteiro, o pai, não é isso? A família Monteiro teve duas perdas nessas últimas 24 horas. Bom, Exato. Rodaci, vamos ao tema, então, né? Eleições municipais. Já há uma definição no partido quanto à pré-candidatura? Sim, o partido a nível municipal definiu isso aqui em Petrolina. Tivemos um consenso aqui com o partido, o GTE do partido, os dois parlamentares aqui do partido, o vereador Gilmar, a vereadora Cristina, que tem mandato, a deputada do Cicleide, e aí tivemos a participação do diretório estadual, com o presidente Doriel, o senador Humberto também participou, e toda a equipe. Então foi muito boa essa condição. Agora estamos buscando as alianças e procurando construir dentro do campo mais progressista uma aliança e buscando os partidos para a celebração de uma aliança política administrativa, né, com visão de oferecer à Petrolina um projeto que possa ter um diferencial nessa questão aí da eleição municipal. Eu entendo que essa questão de disputa eleitoral é uma junção de projetos, de ideias que para se apresentar à sociedade. E esse projeto nosso, nós discutimos no passado, discutimos isso com Petrolina, apresentamos um plano, um projeto de governo que na última eleição nos colocou aqui em segundo lugar. E nessa eleição vamos novamente discutir com a sociedade. E é um momento difícil que a humanidade está vivendo. O Brasil vive um momento muito confuso, porque os extremos são muito perigosos. E você vive uma situação que eu olho hoje para o Brasil, a forma como o Brasil está sendo conduzido, e as coisas estão fora do eixo do ponto de vista de uma série de coisas, principalmente na visão do radicalismo, porque todo mundo tem coisas boas para oferecer uns aos outros. Que a Bíblia mesmo já diz que se vós, sendo mal, sabeis dar boa coisa aos vossos filhos, né? Então, a pessoa, por pior que seja, ela tem alguém que ela ama, que ela gosta. Então, e aí as pessoas têm virtude, não só tem virtude os que são de esquerda. As pessoas também que têm posições políticas no outro campo também têm virtude. Mas só que essa virtude, quando ela descamba para o radicalismo, ela se perde, né? Veja a questão da Covid-19. O doutor Luciano morreu da Covid. Ele tinha um problema cardíaco, mas morreu da Covid. Agora há pouco estava vendo uma professora aqui do Vale que também morreu da Covid. Então, já morreram esse ano mais pessoas da Covid-19 no Brasil do que em um ano de homicídio, no ano mais violento do Brasil. Então, quer dizer, antes de chegar ao final do ano, dessa pandemia, já morreu mais gente do que o que morreu no ano mais violento do Brasil de homicídio durante o ano todo. Então, o que é que eu vejo com preocupação? O presidente, que poderia unir a nação, muitas vezes ele cria, digamos assim, divisões, essa questão do remédio, que ele quer um tipo de remédio que os médicos não aprovam, não aconselham. A Organização Mundial de Saúde diz que não é esse o remédio. Mas se o remédio for bom, qualquer um de nós podemos tomar, não tem problema, porque o presidente está sugerindo um remédio e eu não vou tomar porque eu sou de esquerda. Que besteira é essa? O problema é que o remédio, a Organização Mundial de Saúde está dizendo que não está dando certo. O governo americano está dizendo que não. Então não adianta, mesmo que esse remédio sirva para alguma coisa, possa até servir, mas a eficácia dele é menor. E aí você tem uma confusão na sociedade, na cabeça do nosso povo. Eu vou lhe contar uma história, Didi. Eu passei aí em Cabrobó antes de ontem e parei aí no posto. Eu gosto muito de parar aí no posto e tomar um café, comer um cuscuz daí com o bodinho e o frango, mas foi um cuscuz com bode aí bem cedinho. O senhor só interromper rapidinho. Hein? O senhor convidou o ex-presidente Lula para comer o bode de Petrolina, mas o bode famoso é o de Cabrobó, não é isso?
É bom, bode de quebra-mola é muito bom. É muito bom e eu gosto, viu, Didi? Mas o Petrolina tem um destaque interessante. Eu acho que quando o bode, o carneiro, ele come da caatinga, a carne fica mais gostosa, entende o que eu quero dizer? Ele pode até comer capim, comer a coisa, mas ele precisa comer a pastagem nativa, que aí é o que faz dar qualidade aí. E aí, em qualquer região desse sertão que vai assim, dá legal. Mas eu vou lhe contar o que estava aí rapidamente. Andava eu, uma menina jornalista e uma pessoa, um amigo, e o amigo chegou e colocou álcool. Anda com um pulverizadorzinho, pulverizou ali álcool 70, e a gente, quando eu cheguei lá, tinha feito. E tem um cidadão tomando café ao lado, e o cidadão parece que era do Ceará, estava passando. Aí ele disse: vocês não fizeram isso? Bom, menino, pô, eu não acredito nesse Covid, não. Eu quero encontrar com uma pessoa que tenha Covid para eu pegar na saliva dele. Falou tanta besteira que eu disse: meu Deus, como é que a pessoa tem uma cabeça dessa? Um cara, aparentemente, não era para ser daquele jeito, a aparência dele. Um cearense que estava passando por aí falou essas coisas. Quer dizer, tem muita gente que não acredita. E sabe o que está acontecendo? Eu vi um estudo que proporcionalmente está morrendo mais eleitores de Covid desses que não acreditam. Não quer dizer que outros que acreditam não tenham morrido. Tem muita gente que é vítima. É vítima de alguém que está com a Covid e não sabe, não é? Mas assim, mas o fato que essa é uma guerra humana, mundial, que o mundo está vivendo e que nós precisamos enfrentar isso. Enfrentar isso para o bem da sociedade humana. E passei aí em Cabrobó e teve esse desafio que eu fiquei horrorizado com a fala do homem que estava passando dentro do Cabrobó. Deputado, o senhor acredita que o posicionamento do chefe da nação influencia decisões como essa? Ou melhor, pensamentos como esse? Incentiva, sim. Cria confusão, sim, porque as pessoas... Eu vou lhe contar uma história que eu vi Lula falando lá em São Paulo. Lula disse o seguinte, que quando ele foi candidato a primeira vez, se ele tivesse sido eleito, não teria sido bom para o Brasil. Naquela época, ele era muito radical, ele disse. Ele disse que não poderia ouvir falar de gente que tinha dinheiro, que ele odiava. Ele disse que tinha uma barba grande e ele espumava pela boca, com raiva de rico. Então, ele disse, isso foi na festa dos 32 anos do PT, lá em São Paulo. Ele disse, se eu tivesse sido eleito na primeira eleição, não teria sido bom para o Brasil. Porque eu tinha uma visão contrária, achar que não podia ter o empreendedor, o empresário e tal. Aí ele disse, aí eu conheci José de Alencar. Quando eu conheci José de Alencar, aí comecei a entender um outro lado. E Lula foi presidente, e foi um presidente que o Brasil cresceu muito nas mãos dele. E cresceu porque ele não foi radical. Eu olho assim, e às vezes eu fico vendo essas histórias aí, me lembro de uma ilustração que foi feita, um tio meu me contando uma vez, que disse que tinha 2 cães amarrados para tomar vacina. Eles estavam, 2 cachorrinhos amarrados para tomar uma vacina. E eles estavam conversando na linguagem dele, a pessoa contando a história. Aí disse que um dos cachorrinhos disse para o outro, olha, em tal rua, teve uma briga lá, um homem brigando com o outro, um puxou uma faca, deu uma facada no outro, foi sangue até umas horas. E os cachorrinhos estavam amarrados para tomar vacina contra a raiva, né? Aí o cachorrinho, balançando o rabo, falou com o outro, disse, oxi, e eles querem aplicar a vacina contra a raiva, é na gente, eles deviam aplicar neles. Então, o que é que eu quero dizer para ti sobre isso? As pessoas pregam como se nós, de um partido de esquerda, nós fôssemos radicais. O PT é radical, é não sei o quê. O PT não é radical. O PT defende políticas públicas que defendem a sociedade brasileira. Então, o presidente Bolsonaro, infelizmente, talvez se ele tivesse disputado 2, 3 eleições e um dia chegasse à presidência do Brasil, ele poderia fazer um mandato melhor do que está fazendo. Por quê? Porque ele radicaliza, ele confunde a opinião pública. Eu passei aí no ramal da transposição, tanto no norte aí de Cabrobó, como no leste lá de Floresta, e parei e fiz um vídeo. Nem publiquei isso, mas eu falava de que os eleitores do presidente Bolsonaro têm uma turma vibrando de 2% da transposição que o presidente Bolsonaro inaugurou já na reta final da obra. E eles colocam como se Lula tivesse roubado o dinheiro da transposição todinha, como se aquilo fosse a transposição toda. E eu falei bem assim, olha,
Essa obra foi um sonho, primeiro, de Dom Pedro. Né? Dom Pedro teve um sonho, mas Dom Pedro não realizou. O homem que tirou ela do papel foi Lula, o nordestino. E Lula fez acontecer, e veio Dilma, e inaugurou inúmeros trechos. Depois derrubaram o Dilma, através do ex-presidente dele, derrubou Dilma de forma ilegítima. Ele inaugurou um pedacinho lá também. E agora vem o presidente que está aí, que foi eleito com o voto da nação brasileira, mesmo que a maioria foi do Sul e Sudeste, mas ele teve a maioria dos votos, e está inaugurando 2%, 3%, que inaugurar 5%, 10%, não teria nada demais. E a gente não tem que tirar o brilho do presidente que está eleito, porque foi inaugurar um pedaço da transposição. Mas tem que ter a serenidade de olhar uma nação. Quando as pessoas falam da pátria, do amor à pátria, esse amor à pátria de Deus, ele tem que respeitar as instituições, esse amor à pátria tem que respeitar a sua história. Os sulistas são muito preconceituosos. Alguns, claro, eu fui para Gramado e eu entrei num museu, que tem lá um museu de feira. Quando chegou, eu fiz um pronunciamento na Assembleia, uma medida e os deputados aprovaram uma moção de repúdio. Eu entrei no Museu de Cera, tem os presidentes americanos, Bush, Bill Clinton, todos que passaram, aquele Ronald Reagan, tem tudo. Tem o presidente da Rússia, ele faz aquele desenho em feira, fica a pessoa igualzinha, até o Nevo mostra direitinho. Não tinha um presidente brasileiro no museu. E eu questionei a direção do museu. Como é que vocês botam os presidentes dos Estados Unidos, da Rússia, a rainha da Inglaterra, o príncipe Charles, não sei mais quem, os artistas, e não tem um presidente brasileiro? É porque Lula era Dilma a presidenta. Ele não votava porque tinha um preconceito contra Lula e contra Dilma. Tiraram os presidentes do Brasil do museu, porque disse que o povo de lá xingava. Então, quer dizer, isso é uma nação para ser mais de patriotismo, né? Falta patriotismo, Didi. E é isso que a gente precisa trabalhar nessa eleição de prefeito. Precisamos resgatar a essência do sentimento de brasilidade, de amor à pátria. Nós somos um país rico, mas nós somos um país roubado por gente lá de fora, mas principalmente por gente daqui de dentro que quer fazer média com lá de fora e arrebenta com a nação. Eu lhe deixaria fazer uma pergunta, mas quero citar só um exemplo. As ferrovias do Brasil. Didi, como é que acabaram as ferrovias do Brasil? Tinha uma ferrovia que ligava Salvador a Paulistana, aqui passando por Petrolina, borrajada ali e tal. A ferrovia durou menos de 50 anos, Didi. E quem foi que destruiu? Os políticos daqui. Na época, tem registrado isso. Os caras derrubaram. Porque disse que o trem, quando ia subir nos altos, ficava patinando. Como se isso fosse para acabar com a usina, ou com a ferrovia. Mas acabaram a ferrovia para quê? Para construir as rodovias, para poder atender a indústria de caminhões dos Estados Unidos, da Inglaterra, não é? E os países, Estados Unidos e Inglaterra, não destruíram suas ferrovias, mas o Brasil destruiu uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro foi destruída para poder beneficiar a indústria do caminhão. Agora, quem se tornou dono das concessionárias de caminhões no Brasil, se não for o povo da política? Chega nas cidades que tem essas oligarquias, essas coisas. Então, a sociedade ela vai esquecendo que está todo mundo lutando para sobreviver e a gente precisa dar um choque na sociedade, um choque de gestão, um choque de reflexão a respeito do futuro da nossa nação. Adacil, o senhor falando dessa questão de ordem comportamental, não apenas do chefe da nação, mas de todos os brasileiros que precisam ter mais amor à pátria, ter mais responsabilidade com o seu lado do patriotismo, dentro dessa guerra que o país está enfrentando, que é uma guerra. Nós estamos aí, uma nação que deveria estar unida contra o inimigo invisível, que é o vírus, mas, infelizmente, a gente vê aí as pessoas, um torcendo pela morte do outro, né? Um torcendo que o outro pegue o Covid-19, outro torcendo, infelizmente, colocam as questões partidárias em uma situação quando deveria estar todo mundo unido contra o inimigo comum, que é o Covid-19. Diante de tudo isso aí, o senhor acredita que o país, num momento como esse, precisaria de mais reflexão entre os chefes dos poderes, do judiciário, executivo e do legislativo, em vez de estar se degladiando?
Eu acredito sim, Didi, e acho que foi dado um passo importante. Por exemplo, a corrupção da política no Brasil, corrupção, porque quando fala-se de desvio de verba, de botar no bolso, de usar de forma de má fé, com dolo, a intenção de fazer o mal. Muita coisa da política do Brasil ela estava relacionada às campanhas. Aí veio essa ideia do fundo partidário eleitoral. Muita gente critica isso, eu não critico. Eu acho que o fundo partidário só precisaria ter uma definição clara da forma de distribuir isso para não ter privilégio. Tipo assim, o partido maior, por exemplo, hoje o maior partido da nação é o PT. É quem tem o maior fundo partidário, quem vai ter o maior fundo partidário, maior tempo de televisão, de rádio e tal. Então, mas isso dá condição às pessoas poderem disputar uma eleição, mesmo elas não tendo dinheiro, desde que o partido priorize fazer aquilo ali. Então, eu acho que isso é um ponto legal para diminuir a corrupção no país. Os tribunais, as discussões de conversar a nação, de poder ajustar, os tribunais não deixarem. Eu ouvi de um alerta do Tribunal de Contas do Estado, da Prefeitura aqui, sobre o uso do dinheiro da Covid-19. Eu bato palma para o Tribunal de Contas de Pernambuco nesse aspecto. Porque eles, ao invés de punir primeiro, vem, olha, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, não faça assim, corrija. Isso é importante para ajudar os gestores. Agora, se o gestor recebe e ele resolve peitar e fazer de forma errada, é outra história. Eu fui prefeito, eu não tive um acompanhamento, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, dos convênios que deveria acompanhar de perto. É uma crítica construtiva. Porque você não deixa acontecer, às vezes, uma falha para depois apresentar, mas fiscalize. Inclusive, se Deus me permitir que eu chegue na prefeitura, eu vou criar eu quero criar um Tribunal de Contas, dentro de uma visão de um Tribunal de Contas, de auditorias especiais, uma equipe de gestores, um conselho muito, digamos assim, um conselho bem amplo, no sentido de ter uma fiscalização rigorosa internamente, como se fosse um Tribunal de Contas municipal, dando independência, para poder monitorar a estrutura administrativa da prefeitura, para poder ajudar o gestor, ajudar na administração. Se alguma coisa está saindo do eixo, tem que ter alguém para um conselho amplo para poder chegar e dizer, não é assim, melhor aqui, corrige acolá. Eu acho que as pessoas de bem, que querem fazer a boa política, eu sou um homem público, eu não falo aqui por querer me exaltar, mas o que me encanta na política é poder fazer coisas boas para melhorar a vida do povo. Ultimamente, eu tenho visto que no Brasil, desde que começou esse rebuliço em cima da presidenta Dilma, o país deu uma retrocedida terrível. Porque nós teríamos que ter tido a capacidade de trocar o pneu do carro ele andando, não parar a nação. Eu me lembro que aquela ministra Miriam Belchior, ela passou alguns dias aí em Cabrobó. Ela foi ministra tentando algumas coisas que ela percebeu na transposição, porque Lula, ele escolheu homens do Nordeste para conduzir a transposição, não foi? Você teve Ciro Gomes, você teve o ex-ministro Gedel, que era indicado pelos partidos, e você teve o senador daqui, Fernando. Então, eram partidos aliados que tiveram espaço no governo e eles indicavam o ministro. E ele escolheu homens do Nordeste para fazer isso. Aí, de repente, as pessoas ficam acreditando em história de... porque Lula quer atribuir um homem que foi o maior presidente da história política do Brasil. Não adianta. Assim como Abraham Lincoln foi o maior presidente da história política americana, Lula foi. Que as pessoas entendam que Lula foi o maior presidente da história política do Brasil. Esse homem, ele tirou do papel projetos belíssimos. Essa transposição é um exemplo disso. Você está levando água para 14 milhões de nordestinos. Era para 12, depois ficou. Você chega a Pernambuco, mais de 100 cidades vão receber água do São Francisco. Deus, esse ano maravilhoso, Deus com a sua bondade. As barragens abastecidas, Didi. O que a gente precisa agora é discutir o futuro. Qual é o projeto de irrigação de Cabrobó? Certo? O Riacho Grande. Como é que nós vamos construir o projeto de irrigação de Cabrobó, de Floresta? Como é que vamos fortalecer Terra Nova? Como é que vamos apoiar Orocó? Como é que vamos apoiar Santa Maria, Lagoa Grande? Então, essas discussões, e cuidar de Petrolina de uma forma bonita.
de uma forma apaixonada, no bom sentido, mas de uma paixão que seja amor, que não seja uma paixão cega. Está entendendo? Eu me lembro que o presidente Bill Clinton, George Bush pai, que era dos republicanos, foi fazer uma visita ao Iraque. E lá Saddam Hussein ensaiou um atentado contra George Bush. E Bill Clinton mandou bombardear o Iraque para dizer bem assim, eu estou mandando bombardear o Iraque, essa base aqui, não o povo do Iraque, mas uma base lá do Iraque, para dizer que precisa respeitar um ex-presidente americano, entende o que é isso? E aí está uma diferença entre democrata e republicano, é isso? Exatamente. O democrata mandou bombardear o Iraque, uma base do Iraque, para poder dizer que exigia respeito com o ex-presidente americano, que era republicano. Você vê um governo que entra e ele quer desconsiderar, desconstruir. Se fez um trabalho, agora no Brasil, se fez um trabalho porque o Nordeste recebeu muito foco no governo do presidente Lula e Dilma. E aí criou uma ciumeira miserável por lado do Sul e do Sudeste, porque a gente só recebia alguns milhares. Estrada boa você só via de Minas Gerais para lá, no final da Bahia para lá. O resto era só buraco, quem não lembra disso? Você ia de Petrolina para Paulistana, não tinha estrada de Afrânio para Paulistana, era o povo jogando terra dentro dos buracos lá para ganhar um troco. Então isso mudou a vida do nosso povo. Prefeito, agora ainda há alguns posicionamentos aqui na nossa região que não está muito diferente dessa época aí não, viu? O senhor entra ali no projeto Fugêncio, a estrada está uma bagaceira toda, o senhor vai para o Cedro, a estrada está uma situação complicada, então há muitas coisas ainda também a se refletir em termos de ações governamentais, tanto da União quanto dos estados. Verdade, mas veja, nesse caso das estradas estaduais aí, que essa do Fugêncio está se referindo, né, que vale por Urimamã, é uma estrada muito ruim. E que o governo do estado criou um programa Caminho de Pernambuco que está com foco... Trecho Petrolina até a divisa com a Bahia em direção à Casa Nova também está uma situação calamitosa. Dormente da Afrânio, não é? Tem esses problemas. E o governo, agora vem essa pandemia, que está, digamos assim, derrubando as receitas dos estados e da sociedade como um todo, e o governo com o foco de tentar salvar vidas, proteger vidas. Mas nós continuamos com esse gargalo muito forte aí, e é uma região que merece uma atenção especial. Então, o que é que eu digo? Por exemplo, a força política do senador aqui, que é líder do governo no Senado, usa essa força também para ajudar essas regiões. Mas é porque o Estado não tem negócio. Levanta o dinheiro e diz, arrumei aqui pela União, porque a estrada entre Dormentes e Lagoas foi no governo de Eduardo que foi feita. Mas quem passou o dinheiro? O governo federal. Era uma estrada estadual. Mas no governo de Lula passou o dinheiro da estrada, 20 e tantos milhões de reais, para Pernambuco fazer uma estrada entre Dormentes e Lagoas, que vai aí em direção de Parnamirim. No meu governo, quando prefeito, e junto, numa parceria com o governo do estado, nós viabilizamos a estrada de Uruai, do 45 a Uruai. Nós viabilizamos a estrada do Pontal, 50 e tantos quilômetros da estrada do Pontal, foi no governo do PT. E foi feita as estradas do projeto Pontal. Então, quer dizer, essas coisas que precisam acontecer, a política boa, nós seres humanos, nós temos que ter uma visão de que nós somos passageiros, entendeu, Didi? Nós somos passageiros, o que fica é a história do homem. O que fica é a história. A história, os homens passam e a sua história fica. Às vezes a história ela é ofuscada. Quando ela é boa, ela é escondida. E quando ela é ruim, ela é maquiada para apresentar uma coisa de gente que fez o mal e faz como uma coisa boa. Isso e aí você passa, se procurar o nome de seu pai e sua mãe, você sabe. Procurar de seus avós, talvez vocês saibam. Se procurar dos bisavós, talvez você já tenha dificuldade de se lembrar, né? Então, o que acontece? As gerações elas vão passando e aí se esquece. E aí você pega um cara que é um cara de pau, um delinquente, que se aproveitou do poder. Você imagina, quem foi que destruiu as ferrovias do Brasil? Às vezes são muitos heróis que hoje do Brasil, muitos políticos que foram heróis, os homens que fizeram grande coisa. Mas vai lá atrás, o cara era dono de
de concessionária de caminhões, ajudaram a acabar a ferrovia da nação, isolaram cidades como Cabrobó, que não receberam investimentos. Então, essas coisas que a sociedade... E aí, eu acho, meu amigo, e você fica à vontade para me interromper quando necessário. Não, fica tranquilo. É bom ouvir histórias de um profundo conhecedor. Esse é o momento de que se a sociedade brasileira, Deus na sua infinita misericórdia, nos permitir que a gente ainda tenha uma vida, esse mundo ainda se sustente por mais tempo, é uma oportunidade das pessoas melhorarem, das pessoas se acordarem. Porque o que é que acontece na política do Brasil? Às vezes o gestor não é nem tão bom, mas se ele faz uma grande festa, a política do pão e circo, as pessoas esquecem os problemas. Mas nosso povo precisa saber que o mundo vai sair mais pobre dessa pandemia. O mundo vai sair mais pobre. Quando eu falo mundo, nós estamos dentro desse mundo. Entende? Então é uma hora das pessoas saberem melhor como é que o dinheiro da Prefeitura de Cabrobó é utilizado, abrir a transparência, como é que o dinheiro da Prefeitura de Petrolina é utilizado. Quando eu fui prefeito, eu administrei 400 milhões em 2 anos. O prefeito tem esse ano 960 milhões. Ou seja, meu orçamento era 200 milhões. Foi 200 e alguma besteirinha em 2007, 238, se eu não estou enganado, em 2008. Mas nós inauguramos o Hospital de Traumas, que atende Cabrobó também, que atende Santa Maria, Orocó, toda essa região. Nós transformamos o Dom Malan num hospital materno-infantil. O prefeito inaugurou uma maternidade pequena agora, muito pequena, mas importante, porque chegou tarde, já era para ter chegado há muito tempo. Aí é bom, é legal, mas eu acho bonito isso, importante para a cidade. Mas eu tenho uma alegria de, como prefeito de Petrolina, eu implantei, transformei o Dom Malan num materno infantil, um hospital enorme que está direcionado para a saúde da mulher e da criança, que não era antes. Tive a alegria de abrir o Hospital de Traumas, que é hoje o Hospital Universitário. Tive a alegria de abrir uma unidade de pronto atendimento no José e Maria, na grande José e Maria, que pega a área Zona Norte de Petrolina, e que abrimos ali um hospital. Fizemos concurso de PSF, efetivamos agente comunitário de saúde, agente de endemia, cuidamos das pessoas. E fizemos pavimentação de rua e não tomamos dinheiro emprestado. Imagina você que o prefeito daqui tomou dinheiro emprestado nas vacas gordas. Tomando dinheiro emprestado, quer dizer, essa conta fica para o futuro, no momento que as vacas magras estão chegando, entende? Como isso é sério, é preocupante. Você poder disparar com a pobre dos outros, dizer que está fazendo grande coisa, gastando dinheiro, pegando dinheiro emprestado para deixar a conta para a sociedade pagar no futuro, e construindo obras, às vezes, de uma qualidade muito ruim, como tem sido visto aqui em Petrolina. Quer dizer, essas coisas que a sociedade pode fazer isso. Eu digo, Didi, quando eu fui prefeito, eu pavimentei 120 ruas. Tá? Nós fizemos essas obras. As obras, eu iluminei a Avenida da Coab Sangana e Jardim Amazônia, Honorato Viana ali, botamos grama, botamos tudo. Fizemos a Praça da Sementeira, urbanizamos ali a Souza Filho e a Dom Vital, padronizamos calçada, criamos a ideia do shopping a céu aberto. Hoje é uma obra que já está precisando de reforma, que faz 12 anos. Então as pessoas têm que entender que tem que pensar nas próximas gerações. Porque o gestor vai estar pegando dinheiro emprestado para os outros pagar lá na frente. Está errado isso, não é legal. Agora chegou a pandemia, o acocho vai ser grande, agora ele quer privatizar com pedra, pegar o sistema para vender no momento que está em baixa, porque a crise está... Então, essas discussões que Petrolina precisa fazer, sem paixão, mas de forma muito, muito aberta. Qual vai ser o principal tema discutido na campanha eleitoral de Petrolina esse ano? Já que a eleição será, evidentemente, disputada entre o atual prefeito, que deve ir à reeleição, e o ex-prefeito Odaci Amorim. Então, eu quero levar a Petrolina para comparar o que é que o prefeito, que eu fiz em 2 anos, e com o volume de recursos que eu tive, e o que ele fez com os 4 anos. Né? Isso passado é só um reflexo para o presente e para apontar o futuro. Aí daí a gente apontar o futuro que nós queremos para a Petrolina. Um futuro que ele cuide das pessoas, que ele cuide das pessoas, trate as pessoas como gente, não como número. Porque, às vezes, o povo mais simples da sociedade, na política, é tratado apenas como estatística. Tá?
Como a gente A- olha... As, Pois as não. oposições de Petrolina chegam unidas nas eleições ou com mais de um candidato? Eu acredito que vai mais de um candidato, mas eu estou buscando uma aliança com o PSB, buscando com o PCdoB, buscando com outros partidos, mesmo que tenham nomes, procurando se colocar como pré-candidatos a prefeito. Mas vamos dizer, o PT declarou apoio a João Paulo, em Olinda. O PT declarou apoio a João Paulo pelo PCdoB em Olinda. Porque para o PSB, Olinda é prioridade, entende? Para o PT, Petrolina é prioridade. Então, Deputado, quer nesse dizer, caso, Odaci, nesse caso, o que for decidido em Recife, falando em termos de candidaturas PT e PSB, pode refletir em Petrolina? olha, acredito que pode. Mesmo a gente sendo aliado do governador Paulo Câmara, tive a oportunidade de ser presidente do IPA, terminamos essa missão agora, concluímos agora recentemente. A deputada Dulce Cleide é líder do PT na Assembleia e é da base de sustentação ao governador. Mas o PT estadual tem defendido a manutenção da aliança em Recife. O PT Nacional defende a candidatura da deputada Marília Reis. Pelo PT Nacional, até o último que eu acompanhei, ela será candidata, de acordo com o PT Nacional. E o PT Estadual e o Municipal do Recife fez um movimento e está discutindo isso. Então, de maneira que pode, de repente, ainda haver alguma construção sobre isso. O fato é que nós vamos trabalhar para ter o apoio, formar uma boa aliança aqui em Petrolina. Mas, assim, vamos respeitar, evidentemente, o ponto de vista de cada um. E vamos discutir o futuro apontando soluções para os problemas e levando o nosso povo para sonhar dentro de um sonho real. A possibilidade de realização de sonhos importantes para o bem servir e para servir a nossa sociedade. Odaci, nós estamos chegando ao final da nossa live, nós definimos já com todos os outros que já esteve com a gente e com os que vão participar, porque o nosso tempo fica em 30, 40 minutos de live. Foi assim com o presidente do PT, Dorival Barros, foi assim com o senador Humberto Costa, vai ser assim com o senhor. E com o Pedro Caldas, pré-candidato a prefeito aqui de Cabrobó, também nós tivemos a live semana passada. Mas eu queria agradecer imensamente a sua participação e deixar aí 2 minutinhos para que o senhor possa fazer as suas considerações finais e, evidentemente, se dirigir ao povo petrolinense que nos acompanha nesse momento. Eu quero lhe agradecer, lhe parabenizar. Importante a movimentação do Pedro, do vice-prefeito Pedro, que é pré-candidato a prefeito, e tem o nosso apoio para disputar a prefeitura aí de Cabrobó. Tá? Evidente que vai se buscar a construção de entendimento e temos uma chapa de vereadores aí. Nós temos candidato a prefeito também em Belém de São Francisco. E nós O temos professor Evanilson também esteve comigo. Aí, não é o professor. Evanilson. Temos também o prefeito de Orocó, que vai buscar alguém que vai buscar a reeleição. E buscamos em Lagoa Grande uma aliança com o prefeito, vai ser mantida essa aliança, até onde acompanhei o PT. Amanhã devo estar com o vice-prefeito, o professor Walter e a deputada Cleide. Fui informado que houve um entendimento para colocar o padre na Isidório. Padre Isidório, que é uma pessoa também muito querida aí na cidade de Santa Maria, que é vizinho próximo a vocês. E vamos trabalhar para a gente ter a candidatura nossa aqui. Juazeiro, o prefeito Paulo Bonfim é candidato à reeleição, hoje está no PT, é candidato a prefeito pelo PT. E vamos buscar a nossa aliança daqui e buscar essa eleição, se Deus quiser. Estamos otimistas e quero terminar dizendo a você que eu lhe admiro muito. Eu acho você um comunicador importante. Você me permita terminar falando isso, você é um comunicador que faz gosto acompanhar, ver que você é um camarada que leva a mensagem de Cabrobó e você faz reverberar em toda essa região essa comunicação, uma boa comunicação. Eu só tenho visto de você de trabalho assim muito bonito. Você é um camarada que merece uma atenção especial, merece inclusive, e se Deus me permitir que eu chegue na prefeitura, eu quero um canal de comunicação como esse seu, como um canal que comunica, porque eu quero ser prefeito de Petrolina, mas eu não quero ser um prefeito para Petrolina ser uma ilha. Eu quero ser um prefeito para integrar as cidades da região,
integrar Lagoa Grande, Santa Maria, Orocó, Cabrobó, até Belém. Já acho que fica bem do outro lado. Você tem a Fran Dormente e outras cidades. Você tem aí Parnamirim, que pode discutir bem. E o seu canal de comunicação é um canal muito sereno, muito decente. E vale a pena, porque eu nunca ouvi falar de você ser um camarada de fazer certas coisas que às vezes a gente vê nos comunicadores por aí, que forçam uma barra. Você é um homem decente, Didi. Eu só queria lhe parabenizar. Quem está de parabéns é você. Deus lhe abençoe na sua caminhada. E saiba que, eu vou lhe confessar aqui de público, eu nunca botei um centavo no seu blog. Né? Nunca botei um centavo. Não foi possível, mas você também nunca me faltou. Mas você fique sabendo que você é um dos bons, que no dia que eu tiver a oportunidade, eu não quero um comunicador que seja um amém, amém, não. Eu quero as pessoas que comuniquem bem. Essas pessoas, elas fazem bem ao país, a boa comunicação faz bem à nação. Então, para mim, de você, eu só conheço coisas boas. Você pode até fazer raiva por aí alguém que eu não sei direito como é. Agora, o que eu lhe conheço, eu só posso falar da parte que eu lhe conheço. É uma pessoa que faz gosto de acompanhar. Você tem uma história muito bonita. E eu vou pedir a Dulcicleide, quero lhe dizer aqui, Dulcicleide vai apresentar uma moção. Eu vou fazer esse pedido a ela, ver se tem algum prestígio com a deputada. Eu quero que ela lhe homenageie na Assembleia Legislativa, tá? Você é uma pessoa que precisa ser homenageada e muito em breve, se Deus quiser, uma homenagem especial, porque você vale a pena. Obrigado, meu Deputado, amigo. Fique com Deus. permita eu tratar de deputado, porque eu sempre conheci o senhor como deputado, então é deputado. Só quando for prefeito é que vai mudar. Eu quero agradecer imensamente por essas palavras que eu sei que é de coração, não saiu apenas da boca para fora, fluiu do seu coração. E quando eu coloco no blog, nas minhas páginas oficiais, em redes sociais, de que sou dependente apenas de Deus, é porque eu sou dependente mesmo apenas de Deus. E para mim a verdade, ela prevalece, doa em quem doer. Se alguém não gostou, é porque a verdade, infelizmente, o incomodou. Mas eu não abro mão da minha verdade e é por isso que eu tenho elogios de pessoas tão íntegras, tão consideráveis, tão respeitadas quanto é o senhor, não só em Petrolina. O senhor construiu uma história política vindo das caatingas, né, de Petrolina, mas ultrapassou todas as fronteiras de município a município no estado de Pernambuco, e é por isso que tem esse respeito, não só desse que vos fala, mas de todo o estado de Pernambuco. Eu quero agradecer imensamente ao senhor por essas palavras, ao tempo também, que desejo êxito na sua caminhada. Torço pelo senhor, não pelas considerações, pelo que foi prometido, não. Isso não me interessa. Eu torço pelo senhor, pela certeza da pessoa íntegra, correta, que é a sua pessoa. Dá um abraço aí na deputada Dulcicleide Amorim, toda a sua família, certo? E mais uma vez, meus agradecimentos. Obrigado, amigo. Fica com Deus. Obrigado, deputado, obrigado. Eu quero só fazer menção a alguns amigos que eu tenho aí em Cabrobó. Se falar nisso, rapaz, não vamos perder a oportunidade. Na sua primeira eleição, quem lhe trouxe para Cabrobó foi um amigo que, infelizmente, nos deixou nesse período de pandemia, que foi o nosso amigo Cícero Pateta, não é isso? Exatamente. Cícero Pateta foi uma pessoa importante na minha caminhada política. Eu quero pedir a Deus que continue a proteger a sua família. A família de Cícero é um cristão, nós professamos a mesma fé. Passei aí no dia que ele faleceu, eu conduzi, e ele foi uma pessoa muito importante na minha caminhada. Então, quero agradecer a família dele, a história dele, o apoio que ele teve. Tá? Então, deixa aí esse registro. Tá? E quero deixar também um abraço aí para Danielzinho, quero abraçar também Edgar. Edgar parece que está com outra ideia, um outro projeto, mas ele, a família dele foram importantes na minha eleição passada, tanto Edgar como o vereador, o filho, que eu não sei quem vai ser candidato, se é pai, se é filho aí, a vereador. Agradecer também a Ramsés, que ele, acho que ele não disputa eleição esse ano, não? Ele já decidiu que não vai mais a reeleição. Não vai ser, mas eu quero deixar um registro que Ramsés foi, quando o Pateta me levou para Cabrobó e abriu com o vereador Ramsés,
foi uma pessoa que me apoiou na minha eleição e deixar um registro de agradecimento a ele. Ramsés me apoiou por 2 vezes. Tá? E aí tem o Samuel, falei Danielzinho e tantos outros amigos, tá bom? Um abraço, amigo. Deputado, mais do que apoio em uma eleição, o bom que fica é esse laço de amizade respeitoso entre as pessoas, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu Tá. respeito. Cabrobó tem muitos amigos, inclusive amigos que não puderam caminhar comigo na política. E temos bons amigos, amigos que moram aqui. Tem um técnico lá, Gonzaga, lá no IPA, trabalhou Um comigo. de seus assessores já está aqui de Cabrobó, não é isso? Samuel. Samuel. Samuel é um assessor de nossa... Nós temos muito carinho por Samuel. Hoje ele trabalha Tá na bom. assessoria de Dulcicleide. Ah, permanece em casa, né? É. Tá bom, deputado. Um abraço, obrigado. Valeu, Obrigado a amigo. todos vocês que nos acompanharam aí de toda a região do Vale do São Francisco, todo o sertão do estado de Pernambuco. Nosso carinho todo especial. Na próxima terça-feira nós estaremos de volta. Obrigado, deputado. Valeu, amigo. Um abraço.